Olá, boa tarde. Estamos aqui reunidos hoje para dar início a esse novo projeto da DUFS Sindicato. Eu me chamo André Ferreira, sou professor do Departamento de Teoria Econômica e atualmente estou como tesoureiro aqui da DUFS, na gestão que começou agora em junho e se estende até 2021. Esse programa que a gente está hoje aqui apresentando é um novo projeto da DUFS de cara nova, e que ele tem por objetivo discutir temas contemporâneos com interatividade, com a participação dos internautas através das nossas redes sociais, do Facebook e do Instagram. E nesse sentido a gente vai estar hoje discutindo o tema da Previdência, da reforma da Previdência, do Bolsonaro e do Rodrigo Maia, que foi o projeto que foi aprovado nessa última quarta-feira. E a gente vai ter também, nesse sentido, a participação dos internautas, fazendo perguntas através do nosso inbox, certo? Na edição de hoje do programa Em Pauta, a gente vai contar com a participação aqui de dois colegas especialistas nesse debate sobre a Previdência, a fim de resolver ainda algumas questões, algumas dúvidas do público. A professora Sinara Mariano, é uma satisfação contar com a presença da Sinara aqui, professora da Faculdade de Direito, da pós-graduação também, do Direito aqui da UFC, e o professor Marcelo Lettieri. O Lettieri é auditor fiscal da Receita Federal, é doutor em Economia e também diretor técnico do Instituto Justiça Fiscal. Eu agradeço e vou apenas colocar algumas palavras iniciais, até trazendo um pouco a posição da nossa entidade, a DUFS, em relação a essa questão da Previdência, e logo depois já passa a palavra aqui. A gente dialogou aqui em relação à ordem. A Sinara poderia iniciar, né, Sinara? E ela vai ter 20 minutos e depois o Lettieri também vai ter 20 minutos. Daí a gente abre para as perguntas do público, e a gente vai ter então um tempo aí até 17h30 para fazer esse diálogo, Espero que seja um momento importante aqui para a gente esclarecer ainda mais o que está em jogo com a reforma da Previdência. De antemão, a gente acha importante colocar que, em relação à reforma da Previdência, embora exista um consenso, um relativo consenso em torno dessa questão, especialmente nos grandes meios de comunicação, na sociedade não existe todo esse consenso como aparenta, pelo que a gente percebe nos meios de comunicação, que praticamente não se vê o contraditório. Uma das características desse momento, me parece, e eu acho que a importância desse debate por esse canal aqui também vai nesse sentido, porque a grande mídia está unida em torno do projeto, não só a grande mídia, mas podemos dizer que os três poderes, até mesmo o STF tem demonstrado aí que tem atuado com uma parcialidade muito grande em relação à aprovação desse projeto, e em última instância deveria até estar tomando uma posição mais imparcial, haja vista a possibilidade de questionamentos, inclusive, jurídicos, dessa reforma, e que o STF deveria manter uma posição minimamente imparcial, segundo a gente observa, Então, um elemento importante que a gente teria a considerar, embora também no discurso oficial essa reforma ela venha para eliminar privilégios, eu acho que esse é um discurso muito sedutor, mas que na verdade esconde alguns elementos que passam inclusive por quem que a reforma da Previdência em última instância atinge, e que o governo tenta colocar de que a reforma ela visa desconcentrar a riqueza, mas em última instância ela não ataca efetivamente os segmentos mais ricos do país, porque a gente convir, que
os mais ricos não vivem de aposentadoria. Quem vive de aposentadoria efetivamente são os trabalhadores, né? Então ele incide, essa reforma, na nossa forma de compreender, ela incide mais diretamente sobre o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, e que, portanto, é mais um aspecto que visa aí contribuir com a concentração de riqueza no país, né? O nosso país, que já tem sofre dessa mazela, né? Uma mazela social, né? Com repercussão fortíssima em termos de não apenas de pobreza, né? De degradação humana, mas também de violência, né? Os níveis de violência crescentes que a gente tem observado e sofrido em relação a isso, né? E em última instância também isso tende a repercutir no próprio fenômeno econômico, né? Haja vista que esse fenômeno da desigualdade, segundo alguns economistas importantes, né? Ele tende a repercutir numa crise econômica, né? Haja vista que a riqueza concentrada na mão de poucos, isso também elimina, digamos assim, as possibilidades de consumo, né? E nessa economia que a gente vive, para que a economia possa girar, não basta produzir, né? O que a gente já observou, grandes economistas já observaram isso, né? Eu particularmente sou professor do curso de economia, então me sinto à vontade em relação a esse diálogo, né? De que em função de contribuir com a desigualdade, a gente tende a aprofundar, além do drama social do nosso país, também isso possivelmente tende a repercutir num cenário de aprofundamento da própria crise, né? Afinal de contas, com a riqueza concentrada, como já me referi, as possibilidades de consumo e de dinamização do próprio mercado ficam extremamente limitadas, né? Então, nesse sentido, é que a ADUFSE tem através da sua diretoria e das suas instâncias superiores, como a Assembleia Geral, tem se posicionado contrariamente ao projeto de reforma da Previdência, que aí está, né, com essas características que, no nosso entendimento, visa muito mais transferir recursos dos trabalhadores, né, especialmente para o pagamento de juros, né, e por isso é que esse projeto chega com muita força, porque tem por trás também o interesse dos bancos, do sistema financeiro, né, e que nesse sentido chega com essa aparência de consenso, pelo menos do ponto de vista da grande mídia e dos poderes aí da nação, como a gente já comentou, né? Então, acho que feita essa consideração inicial, gostaria efetivamente de passar a palavra então para os nossos convidados, certo? E assinarem em primeiro lugar e vai fazer a sua exposição. Muito obrigada. Boa tarde a quem está nos assistindo. Boa tarde, André. Boa tarde, Marcelo. Uma satisfação estar podendo contribuir com esse debate e estar contribuindo aqui também com as novas mídias do meu sindicato, né? Eu sou professora da Universidade Federal do Ceará, do Departamento de Direito Público, e também atuo na pós-graduação estrito senso da Faculdade de Direito, como meu colega André já mencionou no começo, né? Bom, eu vou tentar falar um pouco sobre algumas grandes mudanças desse projeto original da reforma da Previdência e a minha análise do ponto de vista do direito, ou seja, eu vou fazer algumas observações do ponto de vista da Constituição. O Marcelo me confidenciou antes da nossa live começar que para alguns economistas a Constituição atrapalha os números, né? Então, infelizmente, eu vou atrapalhar aqui um pouco os números, né? Os números presentes no discurso oficial da reforma da Previdência. Bom, então, inicialmente, André e Marcelo e nossos internautas, existe nós precisamos fazer um questionamento a respeito do próprio teste, né? O teste da Previdência, que tem sido, às vezes, atualizado, né? Em vários dos estudos, o teste da Previdência também tem sido apontado por vários estudos, né, como um déficit falacioso, né? O que o discurso oficial tem apresentado, e aí o Marcelo vai poder adentrar um pouco mais nos números do que eu,
é de que no discurso do déficit da Previdência tem se mostrado a Previdência considerada isoladamente. E a Previdência, segundo o nosso sistema constitucional, ela não pode ser apresentada nem pensada isoladamente. O artigo 194 da Constituição Federal ele é bem claro quando ele diz que a Seguridade Social é composta pela saúde, pela assistência e pela previdência social. E no artigo seguinte, que é o artigo 195, a Constituição diz quais são as fontes de financiamento da Seguridade Social, que são várias. Uma delas é a contribuição dos empregadores e desempregados para o INSS. Nós temos várias outras. Tem a contribuição social sobre o lucro líquido que as empresas pagam, tem a COFINS que toda a sociedade paga, tem a contribuição ao PIS, inclusive tem as receitas resultantes dos concursos de prognósticos, que essa daí nós nunca vemos nos números apresentados pelo governo. Então, existem várias fontes de financiamento da Seguridade Social que não estão compondo os números apresentados para esse déficit. O que está sendo apresentado, pelo menos de todos os números e relatórios que eu já vi, é um déficit da Previdência como resultado isoladamente das contribuições dos empregadores e desempregados para o INSS. As outras fontes não têm aparecido nesse déficit. Então, obviamente, a gente tem que questionar, e o Marcelo vai poder falar um pouco mais sobre isso, se esse déficit é verdadeiro. A primeira pergunta que nós fazemos. Segundo se existe um déficit, por que não se pensa em outras alternativas para resolver ao déficit que não uma reforma da Previdência, outras alternativas de financiamento da Seguridade Social. Por exemplo, o Thomas Piketty, que é um economista francês, muito respeitado na atualidade, ele recentemente escreveu um artigo para Valor Econômico e ele diz textualmente, não se faz reforma da Previdência para combater a desigualdade em país nenhum do mundo sem a correspondente fonte de financiamento da reforma tributária. Então é impensável se fazer a reforma da Previdência sem fazer a reforma tributária, em que uma seja pensada para a outra. Então, aqui no Brasil, a gente tem esse primeiro descolamento, Existe aí uma proposta, várias propostas, aliás, de reforma tributária, mas elas não estão andando, digamos assim, de braços dados com a reforma da Previdência. Isso é um grande problema. Então, nós estamos discutindo a reforma da Previdência sem discutir a fonte de financiamento da Previdência e da Seguridade. Isso é um grande problema. Bom, segundo, ainda no tocante aos recursos que servem de financiamento para a Seguridade Social, nós temos também um outro problema, porque há muito tempo nós vimos convivendo com o desvio das receitas da União, que é a famosa DRU, desvinculação das receitas da União, que em 2016 atingiu um patamar de 30%. Então, 30% dos recursos que a Constituição diz que teriam que ir para a Seguridade vêm sendo desviados e desvinculados. Desvinculação a maior parte das receitas da Seguridade, elas são vinculadas, ou seja, são vinculadas a uma finalidade, o produto da arrecadação é vinculado a uma atividade estatal específica. Quando se desvincula, então não existe essa obrigação de corresponder a essa lógica de onde gastar e onde empregar os recursos. Então, nós temos convivido com um déficit, paralelamente ao déficit, uma desvinculação das receitas da União, que teoricamente não, normativamente, do ponto de vista da Constituição, deveria estar sendo destinado para a Seguridade Social. Então, nós temos um problema de saber se o déficit é verdadeiro e por que, uma vez constatado o déficit, não se revoga, não se realoca de novo os 30% que foram desvinculados das receitas da União para a Seguridade Social. Essa é uma contradição que a mim me parece muito grave. Além de falar verdadeiramente sobre o déficit, ou seja, computando toda a fonte de financiamento da Seguridade, que não tem sido presente no discurso oficial, tem esse problema da DRU. Bom, sobre a reforma da Previdência, André, Marcelo e quem nos está assistindo, eu vou aqui tentar falar um pouco sobre as principais modificações para o servidor público federal. Atualmente, nós temos 3 regras de aposentadoria para os servidores públicos federais. Quem ingressou no serviço público até 2003 e que, portanto, passa a ser regido pelo regime antes da emenda 41 de 2003, quem entrou depois de 2003
até 2013, que foi quando começou a vigorar a regra da Previdência Complementar, quando a FUNPRESP foi criada, e quem ingressou no serviço público após 2013. Então, vou falar um pouquinho sobre essas três regras para que a gente possa ter um pouquinho mais de clareza com relação a isso. A atual proposta da reforma da Previdência, ela resguardou quem entrou antes de 2003 no serviço público, permanecem as regras no tocante à paridade com os ativos, ou seja, tudo que for alterado na remuneração, né, no regime jurídico dos servidores à atividade, automaticamente isso se recompõe no benefício da inatividade. Isso é a paridade. E também a regra da integralidade, ou seja, um servidor que entrou antes de 2003, ele se aposenta com base no último salário. Para quem entrou depois de 2003, ou seja, depois da emenda 41 de 2003, já teve a mudança com o fim da paridade e com o fim da integralidade, porque o valor do benefício passou a ser 80, uma média aritmética correspondente a 80% das maiores contribuições. Bom, quem entrou no serviço público depois de 2013, com a criação da Fundação de Previdência Complementar da União, a FUNPRESP, o cálculo do benefício mudou completamente, porque agora o benefício ficou limitado ao teto, né, do maior benefício do INSS. Quem quiser complementar, ou seja, ganhar mais na inatividade do que o teto, que hoje está 5.839, vai ter que aportar, né, recursos para essa Fundação de Previdência Complementar. Então, nós convivemos hoje em dia com esses três sistemas, tá? A reforma da Previdência, ela manteve a paridade e a integralidade para quem entrou antes de 2003. Quem entrou depois de 2003 já não tem mais integralidade e paridade. Um efeito interessante dessa reforma da Previdência, André e Marcelo, é que ela previu uma possibilidade de integralidade. Ou seja, para aquele servidor que conseguir atingir os 40 anos de contribuição, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? Digamos assim, que esse é o único efeito não muito negativo dessa reforma da Previdência, né? Mas também impôs um ônus muito grande, né? Bom, em regra geral, as principais mudanças foram na idade mínima, né? Idade mínima. Agora, para homens são exigidos 35 anos de contribuição, né? Idade mínima, quer dizer, fala das regras anteriores, melhor antes das regras atuais. O sistema anterior, em termos de idade de contribuição, 60 anos de idade se homem e 35 anos de contribuição, 55 anos de idade se mulher e 30 anos de contribuição, mais 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo em que se der aposentadoria. Então, uma das principais novidades dessa reforma é o aumento da exigência de idade mínima. Hoje, esse piso é, como eu falei, 55 anos para mulheres, 60 anos para homens, e agora vai subir para 62 anos para mulher e 65 anos para homens, respectivamente. Como foi resultado da votação de quarta-feira, os servidores públicos municipais e estaduais foram excluídos da atual proposta. Foram excluídos da reforma pelo parecer do relator Samuel Moreira, do PSDB. Bom, vão haver ainda algumas regras de transição. Vou falar das regras de transição para os servidores públicos federais. Quem ingressou no serviço público até 2003, como eu falei, vai ter resguardado a integralidade e a paridade. Mas, para ter a integralidade e a paridade, tem que ter aquele requisito de idade mínima de 62 anos mulher e 65 homens. Para quem ingressou no serviço público, bom, depois de 2003, o que fica valendo? Não é? Para homens, aí uma regra de transição que foi criada, inclusive foi abrandada pelo relator Samuel Moreira. Neste ano de 2019, é possível a idade mínima para 61 anos. Em 2022, a idade vai subir para 62 anos. Mas, além disso, é preciso ter 35 anos de contribuição, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo que se aposentou. A reforma estabeleceu ainda um sistema de pontos que corresponde à soma da idade com o tempo de contribuição. Em 2019, o servidor do sexo masculino vai ter que reunir
a gente está simulando aqui, se o servidor fosse se aposentar agora em 2019, né? Então ele teria que, homem, ter 61 anos de idade, 35 anos de contribuição, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo. Ou então, reunir os 96 pontos no quesito idade e tempo de contribuição, né? Essa pontuação vai aumentar a cada ano até chegar a 105 pontos em 2028. Para mulheres, nesse ano de 2019, 56 anos. Em 2022, essa idade sobe para 57 anos. São exigidos 30 anos de contribuição, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. E também, de acordo com o sistema de pontos, a servidora deverá completar 86 pontos em 2019 para se aposentar. Essa pontuação também vai aumentando gradualmente até chegar a 100 pontos em 2033. Essas são regras de transição para quem já está no serviço público. Quem ingressar no serviço público, aí não. Aí vai pegar os 62 anos de idade mínima mulher, e 65 homem, e 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo em que se der a efetiva aposentadoria, 25 anos de contribuição, 20 anos de contribuição se homem, né? E 15 anos, 35 anos de contribuição se homem e 30 anos se mulher, né? Isso para entrar agora no serviço público. Agora, isso aí, para ter direito a 60% do benefício. Para ter 100% do benefício, ou seja, para você se aposentar com o último salário, Marcelo vai depois me corrigir se eu estiver calculando errado, tá? Isso para ter direito a 60%, né? Para ter direito ao 100%, ou seja, a integralidade de antes de 2003, que é o último salário que o trabalhador do serviço público tinha durante a atividade, aí ele vai ter que contribuir, né, num somatório de 40 anos de contribuição. Para a mulher, depois dos 15 anos de contribuição, a partir do 16º, que foi o aditivo votado ontem de madrugada, né? Certo? Que foi votado ontem. As mulheres vão poder contribuir a partir do 16º ano, vão ter 2 pontos percentuais e até os 35 anos de contribuição. Né? Aí passa a ter 100% do benefício. Para os homens, ficou limitada a regra dos 20 anos de contribuição. É a partir dos 20 anos de contribuição é que começa, a cada ano a mais trabalhado, 2% percentuais e, portanto, para ter 100% do benefício, do último salário, vão ter que trabalhar até 40 anos. Então, vamos só repetir aqui, porque são muitos dados, são muitos detalhes, né? Então, para quem ingressa agora no serviço público, para ter a integralidade do seu último salário trabalhado, mulheres 62 anos, homens 65 anos, mulheres 35 anos de contribuição, homens 40 anos de contribuição. Né? Esse foi o meu estudo, digamos assim, acompanhando a votação de quarta-feira para cá. E essa mudança das mulheres foi por conta do adendo de ontem, né? Bom, para o servidor público, então essa mudança maior foi no aumento da idade mínima para as mulheres e agora nesse pequeno decréscimo com relação ao tempo de contribuição para os 35 anos, né? Bom, para o trabalhador da iniciativa privada, aqui só para fazer um paralelo, né? As mudanças maiores foram também o requisito do aumento da idade para as mulheres, né, que passou a ser também para 62 anos, 65 homens, 62 anos para mulheres, e foi retirado o modelo 86-96, né? Esse modelo 86-96 foi criado pela ex-presidente Dilma Rousseff para poder compensar a aplicação do fator previdenciário, porque no regime geral acabou agora a aposentadoria por idade, né? Então, antigamente poderia se aposentar por idade, só por 15 anos de contribuição. E aí quem não atingia os requisitos para receber a integralidade, aplicava-se o fator previdenciário. E aí a ex-presidenta Dilma Rousseff criou a regra dos 86 para mulheres, que é a reunião do tempo de contribuição mais idade,
96 para homens, reunião do tempo de contribuição mais idade, para poder se chegar a um valor a mais. Bom, então a reforma acaba para os trabalhadores do regime geral, com esse modelo 86 e 96. A reforma acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição, não é por idade, eu me enganei, é por tempo de contribuição. Agora só tem um requisito da idade mínima, 65 homens e 62 mulheres, associado ao tempo de contribuição obrigatório de 20 anos homens e 15 anos mulheres. Né? Bom, caiu para 15 anos de homem também. Caiu para 15 anos de homem na madrugada caiu de na hoje. madrugada de hoje. Exatamente. De hoje. De hoje, madrugada de hoje, é verdade. Mas continua acima de 20 para contar os 2%. É, isso como única renda, ainda que tenha dependentes empregados. Então, pelo menos voltou a vedação da pensão por morte ser inferior ao salário mínimo. E agora, para concluir aqui, né? Então, a minha dúvida, além da questão do déficit ser verdadeiro da Previdência, de por que esse déficit convive com a DRU, por que as receitas para a Seguridade Social não são computadas em toda essa avaliação do déficit da Previdência, André, eu tenho a seguinte questão, né? Como você falou, hoje em dia a reforma está sendo pensada não para combater privilégios, porque se a reforma fosse feita para combater privilégios, nós estaríamos fazendo reforma tributária e não reforma da Previdência, né? Isso é algo que nós temos que ter uma clareza muito grande. Existem vários projetos, então não era o caso de se dizer, mas nós não temos um projeto de reforma da reforma tributária. Isso é mentira, existem muitos projetos em tramitação, instituindo progressividade na tabela do imposto de renda, estudos sobre os valores que seriam gerados sobre o imposto sobre grandes fortunas, aumento de alíquota sobre o imposto de transmissão de heranças. Nós temos uma das alíquotas mais baixas do mundo, de 4% a 8%, enquanto que os Estados Unidos a alíquota é superior a 20%. Então, nós temos muitas propostas interessantes de reforma tributária, cujo resultado poderia superar, inclusive, os 1,2 trilhões, que seria a proposta de economia com a reforma da Previdência proposta aí pelo Paulo Guedes. Bom, então vamos lá. Eu acredito que nós não estejamos aprendendo, portanto, com a história. Né? A reforma trabalhista passou com o propósito de aumentar os postos de emprego. Isso não aconteceu. Na verdade, o nível de desemprego, logo pós-reforma trabalhista, ele se aprofundou. Nós tivemos o exemplo do Chile, só que no Chile houve um incremento da capitalização. Pela proposta atual, a capitalização ela foi excluída, como também foi excluída a desconstitucionalização das regras da Previdência. Isso, se tivesse passado, geraria um problema muito grande, porque hoje, com 40 anos de contribuição, que vai ser exigido dos homens e 35 das mulheres para a Previdência Geral, isso é um convite à não contribuição. Na verdade, nós estamos criando uma geração de inaposentáveis. Não é? Então, se nós estamos criando uma geração de inaposentáveis, por quê? Porque 80% dos benefícios do regime geral são por idade hoje em dia, e quem se aposenta por idade é justamente porque não consegue se aposentar por tempo de contribuição, porque são trabalhadores com empregos precários que não conseguem ficar vinculados formalmente ao sistema de previdência por todo o tempo de contribuição exigido pela lei. Então, nós temos esse problema. E com a desconstitucionalização, ficaria muito fácil mudar as regras da Previdência por maiorias ocasionais no Congresso Nacional. Então, até os trabalhadores mais qualificados não iriam apostar no sistema de contribuição inseguro, se essas regras podem mudar por maiorias ocasionais no Congresso. Né? Bom, então, segundo economistas têm apontado, né, não só juristas como economistas também, nós juristas apontamos para a inconstitucionalidade do déficit, né, em razão da inobservância do artigo 194 e 195. Né? Mas nós juristas, é que eu também me sinto confortável para dizer que essa reforma ela vai aprofundar a desigualdade, ela vai criar uma geração de inaposentáveis, isso vai gerar perda, né, no poder aquisitivo das famílias, isso na verdade vai aprofundar a crise. E eu tenho cá para mim, Marcelo e André, que
não foi o déficit que aprofundou a crise econômica, foi a crise econômica que aprofundou o déficit, né? A minha leitura é que é o contrário, né? E que a solução, a gente poderia ter pensado em alternativas anteriores para não penalizar o polo mais fraco das cadeias de produção que é o trabalhador, né? Se é para fazer reforma para combater privilégios, nós deveríamos ter combatido os privilégios, que é, portanto, falar em reforma tributária e não em reforma da Previdência, né? E também uma auditoria da dívida pública, que é uma outra área também que merecia uma outra live para a gente falar sobre isso, né? Então são essas as minhas contribuições, eu fico depois aqui para as perguntas aí dos internautas, né? Obrigado, Sinara. Vamos passar então já Marcelo. Ok, obrigado, André, pelo convite. Parabenizar a Sinara por sua exposição. Eu vou aproveitar muito das suas colocações aqui para conversar com os internautas, né? Dizer boa tarde a todos e da importância desse debate. O André colocou aqui na introdução, né, que a gente não viu muito contraditório usando a linguagem do direito. Eu achei muito interessante, tem uma tirinha muito famosa, né, do Alexandre Beck, que é do Armandinho, aquele garoto de cabelo azul, que está se transformando tipo na nossa Mafalda, né? E a tirinha era assim, ele olhando na televisão, e a televisão dizia assim: nós vamos fazer agora um debate sobre a Previdência. Estamos trazendo aqui 3 debatedores, um a favor, um que defende e o outro que... Aí ele fala, e um que apoia. Então esse foi o tipo de debate. E aí eu fico até surpreso quando eu vejo a mídia mostrar que só 47% da população é favorável a essa reforma, porque o terrorismo que foi feito com a questão da Previdência no Brasil nos últimos anos, e principalmente mais recentemente por conta da crise, é uma coisa assim indescritível para quem conhece a discussão sobre Seguridade Social. E esse eu acho que é o primeiro argumento que eu queria trazer sobre essa discussão da Previdência. Sair um pouco da armadilha que o governo nos colocou de a gente discutir esses parâmetros, né? E dessa ideia do governo que foi colocada para a gente, de que ou fazia a reforma da Previdência ou o país ia quebrar. Se a gente olhar os dados históricos, desde 97, no próprio site do Tesouro Nacional, a gente vai ver que o país fez superávit primário, ou seja, arrecadou mais do que suas despesas até 2014, de 97 a 2014. A arrecadação foi sempre superior. Esses mesmos dados mostram que as receitas cresciam em taxas superiores às despesas. E o que a gente vê a partir de 2015 é as receitas caindo e as despesas continuam crescendo, obviamente, porque as pessoas continuam se aposentando, nós temos um conjunto de direitos sociais que têm que ser pagos. E aí você mostra esse quadro apenas, né, apenas uma foto, não mostra todo o filme, mostra apenas uma foto, e nessa foto você mostra o déficit, e aí diz que o problema é pelo lado das despesas, e nem ataca o lado das receitas. Né? Como a Sinara colocou aqui, né, o nosso sistema de seguridade social, o que está em jogo é isso. O que está em jogo é uma mudança de modelo de segurança social. A questão não é paramétrica, a questão não é ajuste de idade, a questão não é os bilhões que estão se economizando. Eu acompanhei até de madrugada a votação dos destaques, e um dos destaques que foi derrubado, né, era o retorno do abono do PIS/PASEP, o pagamento para quem recebe até 2 salários mínimos. Né? A proposta do governo é reduzir para quem recebe só até R$ 1.364. E aí a defesa dos deputados, dos parlamentares que apoiam a proposta do governo é de que essa economia de 74 bilhões em 10 anos era muito importante para a questão do déficit. Só que na mesma PEC 6 que está sendo discutida, o governo concedeu uma isenção de contribuições previdenciárias para o agronegócio exportador, que tem um custo, pelo próprio governo, de 84 bilhões. Então isso demonstra que a questão não são esses bilhões, não é esse 1 trilhão de economia. A questão que está por trás dessa reforma da Previdência é uma mudança de modelo de segurança social. Acho que a gente precisa retornar um pouquinho no tempo, e a gente tem deixado a história, não tem estudado história, né? E estudar a história passou a ser quase um crime nesse país. Tem estudado, mas não tem aprendido. E os que estudaram não aprenderam, né? A gente precisa retomar um pouco o debate que foi feito na Constituinte, para a Constituinte de 88, né? Porque foi ali que a gente fez um pacto social. O nosso pacto social está inscrito na Constituição. Como eu disse para a Sinara, né? A Constituição é vista, principalmente por economistas, é vista como um entrave. Tanto é que logo depois que a gente aprovou a Constituição, começou
as tentativas e as várias emendas na nossa Constituição. Mas o nosso pacto social feito naquele momento foi que nós queríamos construir um estado de bem-estar social em que daria à sociedade como um todo uma segurança social. Por isso que se optou pelo modelo alemão, o modelo bismarckiano, né, de modelo de seguridade social. Ou seja, nós não queríamos, ou não optamos por um modelo liberal, que é o que se pretende hoje, né, o modelo do cada um financia a sua previdência, e fomos para um modelo de um pacto de solidariedade entre gerações. Esse modelo tem problemas? Tem. À medida que a população vai envelhecendo, você faz ajustes finos. Então, essa questão de fazer ajustes na idade não é problema para esse modelo de segurança social. O grande problema foi que a gente passou a discutir a previdência fora desse tripé. Fora desse tripé de saúde, previdência e assistência. Isso é bem intencional, que ao tirar a previdência desse tripé, você faz a discussão de quem financia a previdência. Se ela é só financiada pelo trabalhador e até pelo empregador, e quando você coloca do outro lado os gastos, inclui não só gastos do setor urbano, a gente sabe que boa parte da previdência rural foi incluída no sistema, mas ela é muito mais assistência do que previdência, mas foi incluída nessa conta, e aí você gera um déficit. E aí você traz toda essa discussão de modelo de bem-estar social para a atualidade, para ver que o que está em discussão é isso, é o modelo de Estado que queremos. E quem votou no governo atual não pode se dizer enganado, porque desde lá de trás o atual presidente, quando o candidato dizia, meu posto de Ipiranga é o Paulo Guedes, e o Paulo Guedes em todas as suas entrevistas dizia, meu modelo econômico para o país é um modelo liberal, né, inclusive com a tentativa que eles não conseguiram de fazer da Previdência um sistema de capitalização. Não conseguiram ainda, mas essa vai ser uma proposta para o dia seguinte. O que está se comemorando é que eles não esperavam realmente a aprovação da reforma da Previdência da forma como está sendo aprovada e tão rápida como está sendo aprovada. E aí nessa discussão é muito importante também trazer a questão constitucional, porque os constituintes não só colocaram os direitos dentro desse sistema, como colocaram as suas fontes de financiamento. E a gente precisa voltar agora não tão atrás no tempo, mas voltar para a década de 90. Porque o que aconteceu na década de 90? Quando o país começou a precisar de mais recursos, de mais dinheiro, né, principalmente por causa das crises constantes para poder financiar o pagamento do nosso endividamento, o governo federal fez uma opção por não aumentar a tributação sobre a renda. Por quê? Porque a tributação sobre a renda, principalmente o imposto de renda, ele é dividido com estados e municípios. Então o governo fez por opção aumentar a tributação das contribuições sociais, porque ele não dividia com os municípios. Né? Ao aumentar essa tributação pela via das contribuições sociais, surgiu um problema para o governo, porque ele passou a ter superatos na conta da Seguridade Social. E isso passou a ser um problema para ele, porque ele não podia utilizar esses recursos para o orçamento fiscal. Foi por conta disso que se criou a DRU, né? Que começou sendo chamada de Fundo Social de Emergência. Depois eles perderam a vergonha e chamaram de desvinculação das receitas da União. Mas o que nós tínhamos ali? Nós tínhamos então um modelo, e nós temos na nossa Constituição, um modelo de Estado de bem-estar social que tem os direitos, mas prevê as fontes de financiamento. E essas fontes de financiamento são suficientes para sustentar esse Estado de bem-estar social. O problema que nós estamos vivendo agora é um problema muito claro de receita, de perda de receita. Nós perdemos 13% da arrecadação do orçamento da Seguridade Social. 13% em 3 anos. É muita coisa. É muita coisa. E isso jogou esse déficit, esse aparente déficit, que acabou servindo como argumento para a aprovação de uma reforma da Previdência draconiana. Porque, de fato, eu tenho conversado com meus colegas do serviço público, apesar de a reforma da Previdência do regime próprio ser ainda muito injusta, porque as regras de transição são extremamente... Mas por regime geral é incomparável, porque na verdade a gente ainda tem, como servidor público, o direito à aposentadoria. Ainda não tiraram o direito. Mas os novos parâmetros que foram criados praticamente tiraram o direito de muitos trabalhadores brasileiros. É isso que a gente vai perceber. E aí nós vamos jogar esses trabalhadores puramente no assistencialismo. Trabalhadores que ganham até um salário mínimo e meio, que é a grande maioria da massa trabalhadora do Brasil, não vão ter estímulo nenhum a contribuir
para a Previdência com um sistema como esse. É melhor esperar o BPC, é melhor esperar o benefício de prestação continuada. Não foi por isso, quer dizer, foi justamente por isso, porque eu vi que algumas pessoas, inclusive alguns economistas, olharam aquele BPC de R$400 como um bode. Ah, não, isso o governo colocou um bode na sala, lá o Congresso tira esse bode e passa, os parlamentares passam como bonzinhos. Não, estava dentro dessa lógica de inviabilizar a aposentadoria de muitos, colocar um BPC mais baixo. Por quê? Para que a pessoa não tenha o incentivo a ir para o BPC. Porque se você dá um salário mínimo para quem tem acima de 65 anos, como um benefício para quem nunca contribuiu, e para o outro ter o mesmo salário mínimo, Para que eu vou contribuir? para que eu vou contribuir? Então essa reforma da Previdência, ela começa a mudar totalmente o nosso sistema, o nosso estado de bem-estar social. É isso que está em jogo. E eu acho que é esse o debate que a gente não conseguiu fazer, porque a gente caiu na armadilha de ir discutir esses números. E aí o governo aproveitou a crise, o próprio ministro da Economia, há 2 dias, numa entrevista, foi perguntado a ele por que ele não tomou outras medidas econômicas enquanto a reforma da Previdência estava em tramitação, porque tinha medidas de curto prazo que ele poderia ter tomado para retomar a economia, que nós estamos numa crise pesada, e ele confessou nessa entrevista de que era melhor não fazer nenhuma medida antes, porque se ele melhorasse a economia, não teria o argumento para aprovar a reforma da Previdência. O ministro da Economia confessou, né, que ele jogou mais pessoas na miséria para poder forçar a aprovação dessa reforma da Previdência. E se a discussão era, se a preocupação do governo fosse realmente a questão econômica, a primeira reforma muito clara seria a reforma tributária. Há vários argumentos para defender a reforma tributária, inclusive dos empresários, não só dos trabalhadores, mas dos próprios empresários. Realmente nós temos uma tributação sobre o consumo muito pesada, ela é ruim para os mais pobres e é ruim também para a economia. Mas a gente não tem espaço no nosso orçamento, o próprio argumento deles dos déficits orçamentários diz isso, para uma redução de carga tributária. Então o governo tem uma proposta de agenda que é uma coisa totalmente paradoxal. Né? Primeiro diz que nós temos que fazer reforma da Previdência, porque senão o país quebra. E depois diz que vai reduzir a carga tributária, ou seja, não está precisando de receitas. O país vai quebrar pelo lado dos gastos, mas pelo lado das receitas eu posso abrir mão dela. Então, nós precisaríamos fazer essa discussão de sistema de seguridade social juntamente com uma reforma tributária, juntamente com a discussão de reforma tributária. E aí, dentro dessa discussão de reforma tributária, consolidar o estado de bem-estar social, ou seja, as fontes de financiamento da Seguridade Social, elas precisam ser rediscutidas efetivamente. Até porque com o crescimento da informalidade, a gente não vai ter condições de manter como única fonte a contribuição sobre folha. Entendeu? Essa contribuição naturalmente vai ter uma tendência à queda dessa arrecadação. Mas a gente não faz nenhuma dessas discussões e faz uma discussão de uma proposta de reforma da Previdência como solução para todos os nossos males econômicos, fora de uma discussão macroeconômica mais ampla. Por quê? Porque não há realmente um interesse, A questão é ideológica, não dá para a gente nunca fugir disso. A questão é ideológica de modelo. A gente está saindo de um modelo que se pretendia, porque a gente não conseguiu ainda implantar com a Constituição de 88, se pretendia universal, né, e nos modelos de previdência universal, como na Suécia, na França, na própria Alemanha, você tem esse tripé, você tem que garantir a previdência, mas a previdência é para quem está no mercado de trabalho. Você tem que garantir saúde para todos, porque isso tem relação com o trabalho, com a produtividade. E você tem que garantir a assistência para aqueles que estão fora do mercado de trabalho. Então, eu trouxe um livro aqui que eu li, é um livro que foi publicado em 2009, se eu não me engano, de um historiador inglês, o Tony Judt, e ele morreu 2, 3 anos depois da publicação desse livro, e nem é um historiador da esquerda, né? Inclusive ele tinha um debate muito interessante com um grande historiador da esquerda, que era o Eric Hobsbawm, é um historiador da terceira via, chamada terceira via, da social-democracia. Mas é interessante o argumento que ele traz nesse livro, porque ele começa a levantar essa discussão do desmonte do estado de bem-estar social, ou da tentativa do desmonte do estado de bem-estar social na Europa. E a justificativa dele para esse desmonte é que ele diz o seguinte: as gerações que montaram esse estado de bem-estar social foram gerações que viveram a insegurança social do entreguerras, que era tamanha que no pós-guerra eles criaram esse colchão de proteção social.
As novas gerações, não conhecendo ou não tendo vivido essa insegurança social, passaram a ver esse estado de bem-estar social apenas como custo, né? Então, a partir da chegada ao poder da Margaret Thatcher, do Ronald Reagan, eles chegaram e venderam a ideia de que esse estado de bem-estar social ele era insustentável. Esqueçam essa história de estado mínimo. Nenhum desses países que defenderam o estado mínimo transformaram os seus estados em estado mínimos em tamanho. São estados mínimos em direitos, mas não em tamanho, né? Os estados americanos, o peso do estado é gigantesco, né? Há quem fale aqui, no Brasil a gente deveria privatizar a universidade pública porque o custo é muito grande. As pesquisas estão todas nas universidades públicas. E aí o pessoal diz, não, mas nos Estados Unidos elas estão nas entidades, nas universidades privadas. É falso isso. É falso porque a maior parte do investimento vem do setor público. Não tem pesquisa sem investimento público pesado. E aí, voltando para a nossa questão previdenciária, a gente caiu nessa armadilha de discutir os parâmetros. Eu falo a gente como movimento social, como movimento sindical, movimento dos trabalhadores. Nós fomos para esse terreno da discussão dos parâmetros, quando a gente deveria, de fato, ir discutir que modelo de Estado nós queremos. É essa a discussão que a gente tem que fazer com a população. Porque a gente chega ao absurdo de uma pessoa que está perdendo com a reforma da Previdência, ela está defendendo a reforma, sem saber que ela está perdendo. E a gente perdeu, infelizmente, os movimentos sociais, né, e os sindicatos, né, nossos sindicatos, eu estou falando sindicatos como tudo, a gente perdeu um pouco dessa batalha por conta de não fazer essa discussão. A gente tem que voltar a fazer uma discussão no país de que modelo de Estado nós queremos, porque nós estamos partindo para um modelo de desmonte dos direitos sociais nesse país. É temerário o tamanho e a rapidez desse desmonte. Essa reforma tributária foi apenas essa reforma da Previdência é apenas um dos pontos. A reforma trabalhista está jogando muita gente na precariedade. Ela traria empregos? Não trouxe emprego coisa nenhuma. O que traz emprego é demanda efetiva. O que traz emprego é renda com as pessoas. O que está acontecendo? Só porque tem a ver com esse debate da questão previdenciária. Eu vou dar uma pesquisa aqui em Fortaleza mesmo. Pesquisa sem nenhum cunho estatístico, mas a maioria das pessoas que trabalham nessas barracas de praia, aqui em Fortaleza, que tinham carteiras assinadas, passaram para o trabalho intermitente. Então estão ganhando apenas para trabalhar sexta, sábado e domingo. Tá? Os shoppings, vendedores do shopping que antes trabalhavam com o seu horário, normalmente eram duas turmas, era uma de 10 às 16 e outra de 16 às 22 horas. Duas turmas de 6 horas agora estão trabalhando em turnos de 12 horas ininterruptos, com um dia de descanso, com redução salarial. Foi só isso que essa reforma trabalhista trouxe. Ela trouxe uma reestruturação do nosso mercado de trabalho. Por isso que os dados do desemprego não mudam, mas o que você vê, aquele dado do desalento, ou o dado das pessoas empregadas precariamente, cresceu muito. Esse é o único efeito da nossa reforma trabalhista. E a reforma trabalhista está dentro desse contexto de mudança de modelo de Estado. Né? Uma proposta muito clara, e aí eu tenho conversado com muita gente, inclusive, que votou no atual governo, assustado com o que está acontecendo. Eu falei, mas desse ponto a gente não pode dizer que foi enganado. Esse governo foi eleito com essa proposta de governo liberal. E no governo liberal não tem espaço para servidor público valorizado. Esqueçam isso, é o desmonte do serviço público. O próximo passo, já está sendo anunciado pelo ministro da Educação, é rediscutir o financiamento da universidade pública. Eles querem abrir para o financiamento privado. Isso é o primeiro passo para a privatização. Então a gente não pode deslocar essa discussão da reforma da Previdência, como eles fizeram, para a gente ficar só discutindo a Previdência. Porque senão a gente fica discutindo, não, é injusto ser 65, é injusto mulher ser 62 e tal. Aí a gente passou a discutir os parâmetros e saiu da discussão maior, que é o modelo de Estado que a gente quer. Bem, essas são as colocações que eu quero trazer, na verdade, para contribuir com o debate e aí a gente ir para os pontos específicos a partir das perguntas aí dos internautas. Muito obrigado. Muito obrigado também, Marcelo. Brilhantes as colocações de vocês. Acho que, inclusive, colocando questões que não estão sendo efetivamente aprofundadas, né? Acho que, inclusive, essa perspectiva que vocês enfatizam para além dos números, né? Para além da questão relacionada com as contas, né? Com o orçamento público, que é o grande argumento, né?
a perspectiva da mudança do perfil de Estado, né? E a gente tem algumas perguntas aqui colocadas pelos internautas. Eu também queria aproveitar aqui para dar um oi aí para a professora Tânia, professor Fábio Sobral, que estão nos assistindo. Também as professoras Alice Martins e Eudiana Vale. Elas fazem perguntas vão na mesma direção, né? No sentido de compreender como que essa reforma afeta o servidor público que entrou antes de 2003, né? Eles estão, né, com essa perspectiva. Acho que a Sinara já abordou um pouco isso, mas de repente caberia ainda dar uma reforçada aí nesses impactos mais imediatos, né? Eu acho que a discussão aqui também está girando em torno de uma perspectiva mais ampla, né? Para além dos impactos imediatos, né? E do ponto de vista dos segmentos específicos também, o que do ponto de vista geral significa a reforma da Previdência, pensando numa perspectiva de construção nacional mesmo, né, de desenvolvimento, né, como vocês têm colocado, né, na medida em que o papel que o Estado vai representar nos diferentes modelos, né, ele tende a se alterar, né? E aí eu queria também aproveitar, além dessa questão, né, e queria que vocês falassem um pouco disso, né? Quais são como vocês veem as consequências dessa mudança, né, do padrão de Estado, né, ou do papel do Estado, né, passando desse momento em que, digamos assim, o próprio capitalismo, me parece, né, e o Estado, na sua perspectiva capitalista, ele assumiu a noção de que era necessário estabelecer um pacto na sociedade, né, para viabilizar o próprio desenvolvimento do capital, podemos dizer, né? Mas também para contemplar as reivindicações dos trabalhadores, né? Isso foi, digamos assim, sobretudo em alguns países, né? Não sei até que ponto essa perspectiva de estado de bem-estar social, isso se disseminou por todo o mundo, né? Claro que os países centrais provavelmente atingiram um nível mais expressivo em termos desse estado de bem-estar social. Mas me parece que isso cumpriu uma função, né? Do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, né? E quais seriam como é que vocês estão vendo aí essas mudanças, né? Quais são as consequências que isso pode ter do ponto de vista social e econômico, né? Então, a gente tem aqui as perguntas dos nossos professores, das nossas professoras, a Alice e a Eudiana, né? E vocês poderiam também passar por esse outro. Posso começar? Pode, por favor. Bom, eu vou começar por essas últimas e depois eu volto de novo para as três grandes regras da aposentadoria, para quem entrou antes de 2003, os três grupos, né, digamos assim. André, eu sou uma estudiosa sobre teoria do Estado e sobre os modelos de Estado, né? E aí existe uma crítica, digamos assim, ao modelo de Estado de bem-estar social, que é uma crítica no sentido ao modelo keynesiano, né? O processo keynesiano ele teve uma certa duração, né? Mas a crítica que se fez do ponto de vista da crítica do capitalismo é de que, na verdade, o Estado de bem-estar social nada mais é do que um Estado capitalista que foi necessário se conformar para garantir a própria sobrevivência, né? Por quê? Porque na época do Fordismo nós precisávamos de trabalhadores para consumir, né? Então, se o trabalhador não tivesse uma parcela de sobressalário para consumir, ele não ia consumir. Então, como é que nós iríamos dar conta do excesso de produção? Então, daí porque a ideia de políticas públicas, de prestações públicas, foi para que o trabalhador deixasse de pagar pela saúde, pela previdência, né, por uma série de serviços, e o Estado passasse a oferecer isso para que sobrasse salário, daí o sobressalário que ficou livre para o consumo, né? Então, assim, existe, na verdade, um modelo que os estudiosos de direito constitucional da teoria do Estado defendem, né, como um Estado que
o Estado Social como se fosse, na verdade, um outro modelo que rompeu com o Estado liberal. Essa ruptura é uma ruptura romântica, na verdade, né? A partir do surgimento da Revolução Industrial. Então, o Estado passou a ser pressionado por oferecer outros direitos, que não apenas os direitos inerentes às liberdades, né? Isso é uma visão um pouco romântica, inclusive uma visão que é muito comum nos cursos de direito. Todavia, quando se aprofunda nos estudos de teoria do Estado, né, inclusive para quem é adepto das críticas, né, digamos assim, ao capitalismo, sabe que, na verdade, esse estado de bem-estar social também, do ponto de vista inclusive mais econômico do que jurídico, ele, na verdade, foi uma necessidade de transformação do Estado para poder salvar o próprio capitalismo. Né? Esse conceito keynesiano, ele vigorou durante muito tempo, mas ele também nos trouxe muitas ideias que são interessantes, né? Por quê? Porque no capitalismo o investimento privado não vem nesse investimento público. Então, por exemplo, quando eu vejo empresário dizendo que com a reforma da Previdência os investimentos privados vão aparecer, sobretudo os estrangeiros, a taxa de juros vai diminuir dos atuais 6,5% para 6%, isso é dito com base em quê? Que estudos revelam que vai haver esse investimento? A gente sabe que o investimento privado ele não acontece isoladamente sem investimento público. Né? Então, daí porque muitos economistas dizem que a conciliação, na verdade, uma social-democracia, uma terceira via, seria um modelo de Estado empreendedor. Né? Tem uma economista que eu gosto muito, que é a Mariana Mazzucato, né? Que também tem muito assento no Fórum Econômico Mundial. E ela diz, a parceria entre Estado e mercado, no sentido de que o Estado possa induzir o investimento privado, mas esse investimento privado só acontece depois do investimento público. Né? Então, isso é um mito, né? Que o investimento privado vai acontecer e vai surgir naturalmente. Deixa eu só te dar uma informação que não, vai na direção... Vocês concordam comigo? Vocês são sim, economistas, não, né? verdade, eu sou do direito aqui, mas não apenas eu penso assim eu vou também, concordar né? com você. Esse dia eu estava assistindo uma entrevista da Miriam Leitão com uma pessoa da Confederação Nacional da Indústria, né? Tinha uma pessoa também que estava sendo entrevistada do governo. Aí a Miriam Leitão dizia para a pessoa lá responsável pela área de inovações da CNI, o que a iniciativa privada vai fazer em termos de inovação por ela mesma, sem depender do governo. Aí ela disse assim, Miriam, em nenhum lugar do mundo a iniciativa privada investe em educação em inovação sozinha. Exatamente. Isso que você está falando. Exatamente. Então isso, a gente concorda, acredito que o Cleitieri também concorda, e a Confederação Nacional da Indústria também concorda com isso. Claro, o livro da Mariana Mazzucato, que é o Estado Empreendedor, superando o mito, né? Estado versus mercado. Ela tem um capítulo em que ela fala sobre artes, então é diferente, mas se a gente for falar em financiamento da educação pública, a Alemanha quase 100% das universidades lá são públicas. Né? No Japão, as engenharias são 100% públicas, as outras áreas são privadas, mas as engenharias, que é tecnologia, que é inovação, é 100% pública. Né? Então a gente tem que aprender com esses modelos e tem que aprender com a história dos sucessos e dos insucessos. Nós não estamos aprendendo com relação a isso aí. Então, e outra coisa que eu acho interessante, né? O Paulo Guedes se propõe a criar um novo modelo de previdência liberal. Eu acho que não é liberal, certo? Aliás, eu acho não, seguramente não é liberal, né? Se a gente for pegar aqui um liberal clássico, não estou falando dos atuais, que eu acho que atualmente não tem nem liberal. Aqui no Brasil, então, não tem liberais, né? Eu queria dialogar com bons liberais, né? Eu acho que o liberalismo de hoje, né, do Partido Novo, é um liberalismo, na verdade, é um neoliberalismo com a faceta, digamos assim, mais do meio, né? Que eles tentam passar que é liberal. Por quê? Se a gente for pegar Stuart Mill naquela obra dele muito conhecida, On Liberty, ou da Liberdade, Stuart Mill fala o seguinte: o Estado tem que cuidar das caridades públicas. E o que é a caridade pública para o Stuart Mill? Saúde, educação, assistência e previdência. Então, para um liberal clássico, né, digamos assim, para um liberalismo clássico, né, seria impensável a iniciativa privada estar cuidando da previdência das pessoas, como é o modelo de mercado financeiro que o Paulo Guedes está querendo, na verdade, nos fazer funcionar. Essa isso, nomenclatura, né? na verdade, é do Polanyi, que ele Exatamente. chama de liberal esse modelo em que você coloca no mercado para cuidar da previdência. O Estado só entra com um assistencialismo. Ou seja, onde você não conseguir, o Estado entra.
O Polanyi chama de liberal. Aí tem o que ele chama de conservador, que ele até diz que o modelo alemão é um modelo conservador, porque ele garante os direitos, mas quem está no mercado formal. E aí ele defende o modelo sueco, que é o universal. E o interessante, o Marcelo tocou num ponto muito interessante, a questão do tamanho do Estado. Isso é um outro discurso muito complicado, mas que eu concordo com o Marcelo, nós temos que voltar a falar. Então, tem outro livro bem interessante, que é da Célia Lessa Kertnetsky, que é o Estado Social na Idade da Razão. Então, ela diz que não existe um único modelo de Estado Social, são vários modelos de Estado Social. Então, por exemplo, aqui no Brasil, na época de Getúlio Vargas, era o Estado Social, mas o Estado Social corporativista, porque só quem tinha acesso aos benefícios do Estado era quem estava, né, vinculado juridicamente a corporações, a sindicatos, né, um sistema contributivo. Então, existem vários modelos, né? E o interessante é a gente verificar também o quanto cada Estado investe em termos de PIB em áreas, né? Então, se a gente for pegar aqui país da OCDE, nós vamos ficar surpresos porque a gente vai ver que o Brasil, que é considerado, digamos assim, constitucionalmente falando, o modelo do Estado de Bem-Estar Social, investe em serviços públicos bem menos do que países que são paradigmáticos de economias de livre mercado, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos, eles investem consideravelmente, quase 40% do PIB em serviços públicos. Agora, que serviços são esses? De defesa, né? Mas investem, mas tem um investimento pesado. Então, a gente tem que realmente discutir esse modelo, né? Então, países de liberdade de mercado, apontados como Suécia, como Noruega, eles investem em certos serviços públicos muito mais do que no Brasil. O investimento per capita por aluno na educação é maior do que o investimento no Brasil. Né? E são considerados países de livre economia de mercado. Então, eu queria ter uma livre economia de mercado à la Suécia, à la Noruega, né? Nesse sentido. Então, o que acontece é que realmente o Marcelo foi muito feliz quando ele utilizou esse raciocínio de que nós temos uma Constituição, mas o pacto daquela Assembleia Constituinte de 86, na verdade, não foi muito bem resolvido. Né? Muitos setores tiveram que entrar nesse pacto forçado, mas já havia uma ideologia por trás de que assim que o pacto sair, a gente começa a boicotar o pacto. Né? E aí nós temos teto de gastos, que é a emenda 95, que praticamente suspendeu, né, a concretização dos direitos sociais. Né? Então, tem economistas dizendo que depois da aprovação da reforma da Previdência, se nós não fizermos uma revisão na emenda 95 e não tiver um investimento público, né, em serviços públicos, o investimento privado não vai vir. Né? E, inclusive, o próprio discurso do setor empresarial é esse. Vamos aguardar, pós-reforma da Previdência, as medidas de estímulo à economia que o Estado vai fazer. Então, é a prova de que o investimento privado não acontece sozinho sem investimento público. Né? Então, assim, são muitas contradições, o que só nos revela que nada ficou resolvido em 88. No plano normativo constitucional, nós temos um direcionamento, mas no plano, digamos assim, das nossas conciliações nacionais, nada disso ficou conciliado. Então, daí, porque realmente eu concordo com a Marcelo, nós temos que discutir o modelo de Estado, temos que discutir o pacto de 88 para dizer, olha, o pacto é esse. Então, como é que a gente financia? O que essas reformas estão fazendo é descaracterizando o pacto. E é isso que vocês querem, né? É descaracterizar o pacto. A juventude de hoje não sabe que ela vai ser uma das maiores atingidas com a reforma da Previdência. Se você perguntar para um jovem, né, por que o jovem está defendendo a reforma da Previdência, ele vai dizer que eu não tenho preguiça de trabalhar. Pelo menos eu tenho alunos que dizem isso. A minha pergunta é, quantos anos você tem? Porque tem 25, tem 28, já está tarde, né? Porque tem que começar a contribuir ontem. Ontem para alcançar os 40 anos de contribuição. Né? Então a juventude não tem ideia, ela acha que pode ser, né, aquele self-made man que pode fazer a sua auto-aposentadoria. Ela também não sabe que o sistema de previdência complementar de banco, né, a maior parte das propostas para você se livrar da taxa de carregamento,
né? Você tem que chegar por 100 mil, aportar no banco para se livrar da taxa de carregamento. Senão, todo aquele investimento privado que você faz é consumido com taxa de administração e com taxa de carregamento. Financiamento de previdência é coisa de longo prazo. E aí você tem todos os ciclos econômicos que quebram os planos no meio do caminho. E não é garantia. Não é garantia. Por isso que lá no Chile aconteceu o que aconteceu. As pessoas, quando foram resgatar os benefícios do sistema de capitalização, que é o sistema dos bancos privados, não conseguiram nem o salário mínimo chileno. Né? Então, nós precisamos realmente discutir o modelo de Estado que queremos. Né? Perfeito. E só, pelo que eu entendi da pergunta das duas professoras, elas também acho que estão um pouco preocupadas com questões objetivas de curto prazo. Né? Eu acho que seria interessante a gente colocar, como a gente fez já uma discussão mais ampla de imediato. Nós temos dois fatores bem objetivos. Né? O servidor público vai trabalhar mais, independente do grupo, qualquer um desses 3 grupos vai trabalhar mais, e de imediato já vai ter também redução salarial, porque houve um aumento de contribuição. A gente não pode esquecer que nessa emenda agora nós temos uma progressividade nas alíquotas e que aumentaram, né, as contribuições. Ela só não aumenta para os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, até R$2.000, mas a partir daí você já tem um aumento e os servidores públicos vão pagar a partir de 14%. Então tem no mínimo 3% de aumento nas contribuições previdenciárias. São efeitos já imediatos. Uma outra questão importante, que eu tenho colocado isso nas nossas discussões do movimento sindical e tentando fazer um diagnóstico do que causou essa grande desmobilização dos movimentos como um todo. No setor público, eu acho que o grande fator de desmobilização foi essa criação de vários grupos, né, de várias categorias em relação à Previdência Social. Então você tinha uma parte dos servidores que tinham paridade e integralidade, né, e depois o governo começou a vender para aquela outra parte que esses eram privilegiados, né, e aí você rachou a luta dentro do serviço público, porque você tinha os antigos com integralidade e paridade, depois o pessoal pós-2003 que tinha garantia a aposentadoria mais pela média, e depois o pós-2013, que era o pessoal do FUNPREV que tinha só o teto. Né? E aí você fragmentou a luta dentro do serviço público. Por isso que a gente começou a ter dificuldades, né? E o governo foi muito hábil em usar a máxima de dividir para governar, e utilizou muito isso para empurrar reformas, e a gente, sempre nesse sentido, na minha categoria teve uma discussão de bônus de produtividade, em que a categoria rachou, os mais antigos não queriam, porque sabe que ponto de produtividade depois não vai para a aposentadoria, e os mais novos assim, não, porque eu vou me preocupar com a aposentadoria, eu já estou no FUNPREV, estou no teto, eu quero o bônus. Isso é para você ver como é que a gente ainda vai ter outras discussões na questão relacionada ao mercado de trabalho, que essas novas gerações ainda não perceberam. A gente tem essa falsa ideia, o Tony Justi levanta muito isso, né? Do conflito intergeracional e da dificuldade de você manter um sistema, né, de previdência que ele é baseado na solidariedade entre gerações. Né? O nosso sistema é baseado no seguinte: quem está trabalhando financia quem está aposentado, para quando ele se aposentar, né, ser financiado por quem está trabalhando. Isso, ou seja, é um pacto entre gerações, exige uma confiança entre gerações. Então, eu acho que de impactos imediatos, só respondendo especificamente a esses professores, que nós temos é isso. Vamos trabalhar mais, depois cada um vai fazer a sua regra de transição, e ver quanto tempo mais. O fato é que mesmo os anteriores a 2003, que parecem ser os privilegiados agora nesse novo sistema, mesmo esses vão ter que trabalhar até os 65 anos de idade, porque a idade mínima é a regra para você ter a integralidade e a paridade. De mulheres, 62 anos. Então isso não mudou. Esses são os impactos imediatos. Nesse caso, Etienne, só complementando a pergunta, parece que, pelo discurso do governo, todos estão contribuindo aí para tirar o país da crise, né? Eu pergunto qual é a contribuição que os bancos têm dado nesse sentido. Na verdade, essa discussão foi interessante a professora colocar a questão da PEC do teto dos gastos, porque ela já, na verdade, ela foi uma PEC que ela limitou já a discussão. A discussão é a seguinte: tem um teto do gasto, vocês discutem aqui dentro. Certo? O fora, o que está fora, que é o que está fora do superávit primário, que é dívida pública, quantidade de juros que a gente paga, os próprios economistas neoliberais, os economistas neoliberais estão discutindo redução de juros, estão achando um absurdo que a gente vai ter praticamente uma deflação e ainda tem juros nesses patamares.
E aí a discussão da capitalização é muito interessante, porque você ir para o sistema de capitalização, você coloca o trabalhador dentro de um sistema que ele começa a defender juros altos. Porque com um nível de juros baixo, você não consegue ter uma remuneração de longo prazo que garanta uma previdência digna. Então repare em que armadilha às vezes você é colocado. E chegou a ser colocada uma discussão de aumento de contribuição social sobre o lucro líquido para os bancos. Nem sei como é que ficou essa discussão, se foi retirada ou não. Mas o fato é que a gente está numa discussão que quem sempre paga a conta são os trabalhadores, né? Esses são, parece que, governos privilegiados, né, que estão pagando a conta de mais uma reforma. Eu lembro que na crise de 2008 e 2009, foi feita uma discussão dessa na Europa, e alguns países recriaram o imposto sobre riqueza. O imposto sobre riqueza na década de 90 ele deixou de ser utilizado na maioria dos países, né, porque ele é realmente um imposto ineficiente, porque você tributa estoque, não tributa fluxo. Então na teoria econômica ele é um tributo ineficiente. Mas durante a crise alguns países recriaram o imposto sobre riqueza como trazer todo mundo dentro desse argumento. A crise não está afetando a todos, então vamos distribuir o ônus da crise igualmente. Não é o caso do nosso país. Mais uma vez a elite, principalmente a elite financeira, foge de pagar a sua conta. A gente tenta discutir tributação das grandes fortunas, o nome foi muito infeliz, o imposto sobre grandes fortunas, é um imposto sobre riqueza. E no Brasil, como você tributa muito pouco a renda, os dados recentes da Receita Federal mostram que pessoas que ganham, só para ter uma ideia, pessoas que ganham acima de 320 salários mínimos por mês, 320 mil, as pessoas têm somente 7% de sua renda tributada. 93% da sua renda é isenta. Enquanto pessoas que ganham até 5 salários mínimos têm 93% da sua renda tributável e só 7% da sua renda é isenta. Aí você mostra quem são os privilegiados desse país. Mas não se discute isso. Não se discute tributação da renda. A tributação de dividendos voltou a ser discutida agora, e os próprios liberais estão aceitando, né, para perder os anéis, para não entregar os dedos, mas deslocaram a discussão, não para o lado das receitas, mas para o lado das despesas, para justamente não chegar no momento em que a sociedade vai dizer: e agora, essa conta não vai ser dividida também com os de cima? Porque na própria crise na Europa, sim, trabalhadores sofreram muito, teve corte, desemprego, aumento de tributos também, mas houve alguma contribuição também dos mais ricos. Aqui no Brasil, os mais ricos sempre fogem dessa contribuição. E aí, só para enfatizar também, corroborando com o argumento de vocês, foi o período em que mais a economia cresceu, foi no pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Sim, o período sim. onde o estado de bem-estar social estava mais fortalecido, né? Os impostos sobre grandes fortunas mais atuantes, né? Com maior repercussão. Nós tínhamos ali, parece impensável, mas nós tínhamos nos Estados Unidos, até o Kennedy, a alíquota de imposto de renda de 91%. 91%, acima, obviamente, é para altas rendas. Mas olha só, aí é o liberalismo clássico. Isso. Né? Eu tenho uma renda de um nível tão alto, né, que você tem que tributá-la de forma bastante elevada para poder redistribuir. Né? Porque você você tem um excesso de renda muito grande. Foi o presidente Kennedy, já com o keynesianismo, que fez a primeira grande redução de alíquota. Essa alíquota marginal de 91% caiu para 65% com o Kennedy, em 62. A Inglaterra já teve alíquota de 93% também. Tudo isso no pós-guerra. Ou seja, era não só para a reconstrução dos países afetados pela guerra, porque os Estados Unidos não foi destruído na guerra, o palco da guerra não foi nos Estados Unidos, mas para construir esse estado de bem-estar social e para recompor a economia. E aqui a gente está fazendo justamente o contrário. Perfeito. A gente está fazendo o contrário, meio daquilo que o Xande fala, no chutando a escada, né? Sim. Eles já fizeram, Eles fizeram, aí não querem que a gente exatamente, faça, né? Querem que a gente esse parta agora. Esse livro do Xande é maravilhoso. Querem que a gente parta agora da situação de agora, como se nós não tivéssemos uma história, né? Bom, pessoal, então a gente já vai chegando aqui ao final, né? Só para a gente ter uma noção de como essa discussão da reforma da Previdência ela abre portas, né? Ela é extremamente profunda, tem repercussões não apenas do ponto de vista dos segmentos em particular, mas também uma repercussão geral, né? Em relação à própria perspectiva de desenvolvimento do nosso país
e eu acho que os nossos convidados hoje fizeram uma discussão de altíssimo nível, colocaram as questões de maneira aprofundada, né, como o debate efetivamente merece, né? E a gente agradece pela participação deles, pela participação dos internautas, né? Pedimos desculpas também por alguma falha técnica, um primeiro momento, né, da construção desse projeto, mas com certeza a gente irá contornar essas questões e seguir com esse projeto que nos parece extremamente necessário. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Até a próxima. Obrigado. Obrigada.